Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Professor Daniel Sena, com mais um vídeo para o canal do YouTube. E desta feita nós queremos agradecer ao Pai das Luzes por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado para estarmos na Tua presença, ou na sua presença, para enaltecermos o nome do Senhor nosso Deus. E hoje nós temos uma oportunidade de estarmos mais uma vez subindo mais um vídeo para o canal do YouTube, a fim de abençoar todas as pessoas que estejam dispostos a receber o testemunho do Espírito do Senhor nosso Deus. E desta feita nós queremos agradecer a todas as pessoas, amigos, amigas, que estão se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, deixando a sua mensagem, que Deus possa estar abençoando grandiosamente a sua vida. E hoje não é diferente. Temos uma mensagem muito instigante, mas abençoadora para o teu elevo espiritual. Realmente tenho certeza que esta mensagem já tem um endereço certo. Então eu queria desde já pedir que todos vocês orassem comigo. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos estar gratos, Senhor, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá esta hora, Senhor, a fim de estarmos mais uma vez abençoando o teu filho, abençoando a tua filha, abençoando este homem, esta mulher, que nesta hora, Senhor, estão precisando ouvir mais do que nunca a tua voz. Alegra o nosso coração, usa-me como sempre me usaste em tuas mãos. E tenho certeza que essa mensagem já tem um endereço certo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado porque tenho certeza que o teu nome já está sendo glorificado. É o que te pedimos e é o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado amigo, minha amada amiga, preste bem atenção. Hoje o Senhor Deus tem uma palavra ao teu coração e nós estaremos subordinados ao tema. Me desculpe, mas Deus é um especialista em acabar com a festa. Sinto muito, mas a farra acabou. Este é o título da nossa mensagem esta hora. Sinto muito, mas a farra acabou. Eu gostaria de antemão não tomar muito tempo fazendo alusão da historicidade dos fatos, pois todos nós conhecemos a história de um rei chamado Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Todos nós conhecemos a história, o que de fato ele fez foi muito grave, não condizia com o significado do seu nome, que significa líder do Senhor. Eu sempre costumo dizer que filhinho de peixe não é peixinho, Às vezes os nossos pais, os nossos avós foram fiéis ao Senhor, mas muitas das vezes os filhos, os netos, acabam tomando caminhos que não é o caminho do Senhor, que foi justamente como aconteceu com o rei Belsazar. E você conhece a historicidade melhor do que eu. Geralmente, quando uma nação inimiga, ou epicenamente falando,
tomava uma cidade, sitiava uma determinada cidade, a primeira coisa que eles faziam eram levar os escudos, eram levar as taças, eram levar pessoas prisioneiras e assim sucessivamente. E na época de Nabucodonosor não foi diferente. Quando ele setia Jerusalém, setia Israel, tomou consigo todos os escudos que estavam na casa do Senhor. E lá na frente, quando agora o seu neto, o rei Belsazar, na qualidade de rei, diz o texto sagrado que quando ele prepara uma grande festa no seu grande palácio, né? E a Bíblia diz que nessa festa havia prostituição, havia todo tipo de pecado, havia todo tipo de coisas abomináveis ao Senhor nosso Deus. Preste bem atenção. E o interessante é que Belsazar, na língua dos caldeus, quer dizer líder do Senhor. Repare que o nome Belsazar já vem de uma infância do seu avô, porque Nabucodonosor se converteu e passou agora a herdar. O Senhor o influencia todos os seus descendentes. Ou seja, na verdade, o nome Belsazar não era para ser condizente com o tipo de comportamento que aquele homem teve, mas veio dos seus avós, né? Você lembra também que o próprio nome Jonas, né, que significa pomba, que significa valente, né, não condizeu com o tipo de comportamento que ele tomou, querendo fugir da presença do Senhor nosso Deus. E todos nós conhecemos a história, quando Deus prepara um grande peixe e ali o traga, e ali dentro da barriga daquele peixe, diz o texto sagrado, que ele começa a pedir perdão, dizendo para Isaura tinha enrolado na sua cabeça, que ele ia morrer, e pediu misericórdia ao Senhor, e diz a Bíblia que Deus falou ao peixe, dando uma segunda chance para aquele moço. E a Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas em praia. Então, meu amado amigo, minha amada amiga, na qualidade de Belsazar, também não foi diferente. Mesmo ele vindo de uma família que tinha se convertido ao Senhor, quando lá no campo, ainda em desobediência ao Senhor, Nabucodonosor começou a pedir perdão ao Senhor e o disquete da sua cabeça foi mudado. Aí a Bíblia diz que Deus restituiu novamente o rei no seu posto e agora tomando uma nova fase da sua vida. Porém, Belsazar foi diferente. Preste bem atenção, meu amado amigo, a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que a alma que pecar, esta morrerá. E nós temos um exemplo muito grande aqui, que o filho não levará iniquidade do pai, e nem o pai levará iniquidade do filho. A justiça justa ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não foi porque o avô dele tinha se convertido ao Senhor que as bênçãos do Senhor faria parte da sua vida. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isto ele ceifará. Preste bem atenção, Belsazar, sendo rei, achava que poderia tudo. O ser humano é sempre assim. Ele acha que pode tudo e que é autossuficiente, não dependendo de ninguém, não tem que dar satisfação para ninguém, e assim ele o fez. Na qualidade de rei, na qualidade de um monarca poderoso, ele pensava que podia tudo. Como se não bastasse, no momento da grande festa,
Como se não bastasse, no momento de grande orgia que estava ali dentro do seu palácio, diz o texto sagrado que o rei Belsazar achou por bem zombar do próprio Deus. E o que foi que ele fez? Pediu para que os seus homens trouxessem as taças, que estava sendo consagrada ao Senhor nosso Deus, que era consagrada na verdade. E diz o texto sagrado que todos os empecilhos que eram da casa do Senhor agora vêm para o banquete. E diz o texto sagrado que o rei Belsazar pediu para que descesse vinho naquelas taças e eles começaram a zombar de Deus. Enfim, era uma grande festa, era uma grande orgia, realmente era uma grande farra. Mas como o Deus que nós servimos, diz o texto sagrado, que ele não se deixa escarnecer. Deus tinha alguém lá no seu palácio, que na época de Nabucodonosor tinha vindo como cativo para a Babilônia. E o nome desse moço era Daniel. Você conhece perfeitamente a história. Deus vai intervir naquela situação, mostrando para aquele grande monarca que ninguém pode zombar de Deus. E diz o texto sagrado que na mesma hora ele realmente coloca vinho naquelas taças e começou a zombar do próprio Deus. E naquele momento de zombaria, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que uma mão misteriosa aparece na parede daquele grande palácio, escrevendo uma mensagem chamada Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Ou seja, diz o texto sagrado que agora o rei ficou atônito, sem saber o que estava acontecendo. O seu semblante cai e agora ele fica perturbado, sem saber o que fazer. Chama os astrólogos, chama todos os feiticeiros do seu palácio para que pudesse interpretar aquela escritura. E ninguém pôde interpretar, porque diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor, que as coisas santas, que as coisas boas não se pode misturar com as coisas ruins. As trevas não poderá se misturar com a luz. E daqui a pouco, a rainha velha lembra-se que lá no porão do palácio, lá entre os nobres também, havia um que já havia interpretado o sonho de Nabucodonosor. E diz o texto sagrado que mandam chamar Daniel. E quando Daniel chega e diz para o rei Belsazar que realmente poderia interpretar os seus sonhos, e na mesma hora, diz a Bíblia que o rei Belsazar disse para o profeta Daniel: se me deres a interpretação da escritura na parede, colocarei no teu pescoço colar púrpura sagrada e farei uma grande festa. E você conhece a história. Daniel recusa e disse: a este dá aos teus, mas todavia o Deus que eu sirvo dar-te-á a interpretação. E você conhece perfeitamente a história, a historicidade dos fatos. Daniel interpreta Mene, Mene, Tekel, Uparsim, dizendo que naquela hora o reino de Belsazar já estava sendo contado e passado aos Medo e aos Persos. E diz o texto sagrado que naquela mesma hora o coração do rei se emudeceu, o coração do rei ficou muito triste e perturbado. E ele ainda diz mais: Mene, Mene, Tekel, Uparsim significa pesado, forte na balança e achado em falta diante do Senhor teu Deus. Então, meu amigo, minha amiga, para encerrar a história, a Bíblia diz que naquela mesma hora
naquele exato momento, o rei inspirou. O rei morreu porque brincou e zombou das coisas de Deus. Então, o título da minha mensagem é: desculpa, mas Deus é um especialista em acabar com a farra. Ele acabou com a farra daquele homem, porque aquele homem estava zombando do Senhor nosso Deus. Se nós formos falar muito sobre essa intervenção de Deus em acabar com a festa, nós vamos para muitas partes históricas da Bíblia, tanto do Novo como do Velho Testamento. Você lembra quando o próprio Senhor Jesus Cristo acabou com a farra do templo, quando eles estavam negociando? Você conhece a história. E naquela mesma hora, o próprio Senhor Jesus Cristo acabou com a farra daqueles que estavam negociando dentro do templo do Senhor. Você se lembra quando o profeta Ezequias adoeceu de uma doença mortal, e diz o texto sagrado que Deus usa Isaías, filho de Amós, para profetizar realmente para aquele homem. E diz o texto sagrado que ele disse: põe a tua casa em ordem, porque certamente não viverá. E diz o texto sagrado que Isaías, profeta do Senhor, entregou o recado, virou as costas e foi-se. E antes dele sair das portas palacianas, Deus fala ao profeta Isaías, disse: volta, e todavia eu acrescentarei 15 anos de sobrevida sobre o rei Ezequias, o homem que estava realmente decretado para morrer, porque a sua casa estava totalmente desequilibrada. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverá. Ou seja, a casa do rei estava numa farra só. Mas como Deus é um Deus ordeiro, como é o Deus que tu serve, o Deus que eu servo é um Deus que realmente é um especialista em acabar com a farra. Diz o texto sagrado que ele ora ao Senhor, pedindo desculpa, pedindo misericórdia, pedindo perdão pela sua nação, pelo seu povo, e Deus tem misericórdia daquele homem. Assim como aconteceu com Nabucodonosor, assim como aconteceu com vários homens do passado que pediram misericórdia ao Senhor, porque realmente estavam vivendo uma farra só, uma farra do pecado, a farra de tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor nosso Deus. E diz o texto sagrado que naquele mesmo dia o rei Belsazar morreu porque brincou com as coisas do Senhor nosso Deus. E eu quero encerrar a minha participação dizendo para você, meu amigo, dizendo para você, minha amiga, não esqueça, Deus é um especialista em acabar com esta farra. E esta farra, ela pode ser muitas coisas da minha e da tua vida que é abominável ao Senhor nosso Deus. Ele até dá a primeira chance, a segunda chance, a terceira chance. A Bíblia diz que ele veio ao mundo e amou o mundo de uma tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, você tem que fazer a sua parte. Se realmente você permitir com que Deus comece a mudar o disquete da sua cabeça, aí Deus irá realmente ter misericórdia do Senhor, de você e de mim. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O rei Belsazar, a história daquele homem não poderia terminar
da forma que terminou. Ele poderia ter intervido naquela situação, mas ele achou de tocar nas coisas sagradas do Senhor nosso Deus, e a vida daquele homem realmente foi um labirinto, foi realmente a maior tristeza, porque diz o texto sagrado que após a morte do rei Belsazar, levantou-se um grande temor em toda a província da Babilônia, e agora todos estavam repensando a situação espiritual daquela nação. Então eu quero determinar a minha participação, dizendo para você, meu amigo, dizendo para você, minha amiga, cuidado, o nosso Deus é um especialista em terminar com a farra, seja de qualquer área, farra do pecado, da desobediência. Muitas das vezes o Senhor Deus tem falado com você e comigo, e muitas das vezes temos feito vista grossa, querendo fazer as coisas que o mundo oferece, querendo fazer as coisas que é abominável diante do Senhor. Mas um dia Deus trará a lume essa conta, e oxalá que você não tenha a mesma situação do rei que realmente morreu e realmente fez com que todos repensassem a situação espiritual daquele homem. Então não se esqueça, diz a Bíblia que se hoje ouvires a minha voz e abrir o teu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, se hoje o Senhor tem te dado a oportunidade para você repensar sobre a sua vida espiritual, faça isso, e eu tenho absoluta certeza que o nome do Senhor Deus será glorificado na sua vida. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, nós queremos te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado esta hora, Senhor. A mensagem foi entregada para este irmão, a mensagem foi entregada para esta irmã. Pai, que a partir de hoje eles possam se reflexionar, pensar, Senhor, a situação que levou o rei, Senhor, Belsazar a perder a sua vida, porque fez vista escura para as coisas do Senhor. Sim, Senhor, mesmo, Senhor, seu avô tendo se convertido ao Evangelho, não quer dizer também que a nossa salvação já está garantida. Portanto, Pai, fala o coração deste irmão, fala o coração desta irmã, para que eles possam se reconhecer que só o Senhor é Deus e possam, Senhor, voltar para o caminho, Senhor, da onde nunca deveriam ter saído. Muito obrigado por esta oportunidade e pela mensagem que o Senhor nos dá neste momento. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração. E não se esqueça que o Deus que nós servimos, Ele é um especialista em terminar com a farra. Faça um retrospecto na sua vida e volte enquanto ainda há tempo, antes que seja tarde demais. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. E não se esqueça, se você gostou dessa mensagem, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe a sua mensagem, deixe o seu like e compartilhe para o maior número de pessoas. E tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas pela pregação do Evangelho. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa.